Olá, este é o canal da Subverso Literatura, onde eu falo de literatura para toda a gente, incluído na era digital. Neste episódio, o primeiro episódio do canal, vamos falar sobre a Amazon Kindle, que é um aparelho, este aparelho, que nos permite ler livros no formato digital. Este aparelho, como podem ver, tem 6 polegadas, é maior do que um telemóvel comum e menor do que um tablet. Eu só vou poder, infelizmente, falar do Amazon Kindle porque eu não tenho acesso a outros aparelhos, nunca experimentei. Sei que existe o Kobo e sei que existem outros, que neste momento não estou a lembrar, mas eu só vos vou poder falar do Kindle porque é com isso que eu tenho experiência. As vantagens em relação ao livro físico quanto ao Kindle são os seguintes. Primeiro, portabilidade, ou seja, eu no Kindle posso armazenar imensos livros, até cerca de 2000, segundo promete a Amazon. Por exemplo, se eu quiser viajar, uma vez que eu leio muito, leio cerca de 4 livros por mês, se eu quiser ler, viajar e ler bastante, torna-se complicado levar livros físicos. Então o que é que eu faço? Eu compro os livros na Amazon, aqueles que eu quiser ler, e eles ficam armazenados e sincronizados neste aparelho. Ou seja, vou poder lê-los onde eu quiser, onde eu tiver acesso à internet, caso não os tenha armazenados aqui, e sim na minha cloud da Amazon. A Amazon promete cerca de 2000 livros que caibam na memória e se um dia excedermos essa capacidade, podemos voltar ao site da Amazon, tirar alguns que nós não quisermos do aparelho e depois um dia, se quisermos, voltar a instalar. Portanto, a memória é bastante maleável no que toca à cloud, pois eles ficam lá todos armazenados na cloud da Amazon. Além do aparelho, claro, temos também a aplicação no telemóvel e no computador. Por fazer download gratuito da aplicação no computador, assim como no telemóvel, para tanto Android como iPhone. E então podemos, a partir de lá, sincronizar a nossa leitura e continuar lá a leitura se nós quisermos. Não se restringe apenas ao Kindle. Outra vantagem do Kindle é que nós podemos ler em completa escuridão ou então mesmo sob a luz do sol. Outra particularidade interessante do Kindle é que não é porque vocês têm um Kindle que não hão de se divertir também mudando, tal como mudam de roupa, e vocês podem comprar capas para o Kindle. Eu tenho esta. Tem um tema japonês, mas existem milhares de capas que vocês podem comprar tanto na Amazon como no Etsy, como no AliExpress. E tem de todos os tipos de temas, tem abstrato, tem temas da literatura, ou o que vocês quiserem, até mesmo capas que fazem parecer com que o Kindle seja um livro. E então, esta tem uma particularidade interessante. Eu, se fosse a vocês, talvez compraria uma parecida, que esta capa é magnética. Tenham em conta, magnética. Assim, cada vez que eu abro, como ele tem aqui 2 ímãs aqui, eu abro e ele abre na página onde eu estou. Neste caso, estou no Kindle. E depois, quando vocês fecham, o Kindle também fecha. É bastante interessante. Eu acho que é um investimento que vale a pena, até porque protege o vosso Kindle. Outra coisa interessante na Amazon e no Kindle é que vocês podem comprar livros a um preço muito barato, principalmente clássicos e novos autores emergentes da literatura, principalmente em inglês e de ficção. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo de como encontrar esses livros na Amazon e poder passar a lê-los. Depois, como fazer a sincronização com o Kindle, é tudo muito fácil. Por exemplo, se eu quiser controlar a luz que eu recebo no aparelho, eu posso vir aqui ao menu e venho aqui à luz e controlo. Se eu estiver em completa escuridão, é mais fácil usar menos luz, ou então, se eu estiver em lugares bastante iluminados, ponho no máximo. Aqui não dá para ver muito bem, desculpem. Ou então, volto a pôr aqui pouca luz, ou então médio, como quiserem. Outra funcionalidade bastante interessante é que se estivermos a viajar e não quisermos que o nosso aparelho interfira com os aparelhos de comunicação do avião,
podemos pôr no modo de avião. Ok. Outra coisa que o Kindle nos permite fazer é ver quanto tempo falta para acabar o capítulo ou até mesmo o livro. Aqui, estão a ver? Faltam 6 horas e 54 minutos neste livro. Outra coisa interessante também é o Wordwise, que permite àquelas pessoas que não têm o inglês fluente, infelizmente esta ferramenta ainda só funciona em inglês, permite-nos escolher, ligar o significado de certas palavras coloquiais ou complicadas em inglês. Podemos escolher para dar-nos menos pistas ou mais. Mostrar. Como podem ver aqui, dá aqui várias pistas de significados de palavras e isso ajuda bastante aquelas pessoas que ainda estão a aprender inglês. Outra coisa interessante é que, não sei se vocês têm conta no Goodreads, mas a Amazon tem uma parceria com um site que é uma espécie de rede social para leitores e vocês podem associar a vossa conta aqui. Ups. Ok. Pois. Ok, tenho isto ligado no modo de avião ainda. Tenho aqui o meu feed, ou seja, o que é que os meus amigos estão a ler. Recebo também recomendações personalizadas, tal como no site, relativamente àquilo que eu estou a ler, ou seja, o que é que o Goodreads acha que eu gostaria de ler. Temos aqui algumas opções. E basicamente já vos mostrei mais ou menos o que é que o Kindle faz, quais as vantagens. E eu acho que está na altura de começar a falarmos das desvantagens. Infelizmente, uma desvantagem do Kindle é o preço. É assim, na minha opinião, o preço acaba por compensar. São 140 €, é um preço um bocado salgado para alguns, mas acaba por compensar se formos comparar ao preço dos livros que compramos em português impressos. Porque os livros em português, os impressos, acabam por ficar mais caros por causa de todo o trabalho envolvido e também por causa dos impostos. O que é que acontece? Em inglês, os livros chegam até a chegar até metade, segundo a comparação que eu já fiz, e claro, eles não ocupam espaço nenhum. Isso talvez seja uma coisa má para alguns, aqueles que gostam de ter uma biblioteca recheada em casa, mas para quem gosta, pelo prazer de ler, eu acho que isso torna-se um detalhe insignificante. Outro problema com o Kindle é que não podemos comprar digitalmente livros em qualquer outro site, seja na Google Livros ou seja, por exemplo, na Kobo. Porquê? Porque infelizmente o Kindle está ligado à Amazon e só terá livros que podem ser comprados pela Amazon digitalmente. Portanto, infelizmente não é compatível com outros livros, só é compatível com o formato EPUB, que é o formato do Kindle. Outra questão é a bateria. A bateria do Kindle dura bastante tempo dependendo da forma como a usamos. Por exemplo, se usarmos pouca luz e tivermos o Wi-Fi desligado a maior parte do tempo, ela pode durar semanas. Se usarmos com bastante frequência e acabarmos por exceder um pouco na iluminação ou tivermos sempre o Wi-Fi ligado, acabará por gastar mais e durar alguns dias, o que não deixa de ser, no entanto, bastante prático. O Kindle também pode ser carregado como seria carregado um telemóvel comum, com USB, e pode ser ligado ao computador ou onde vocês quiserem, desde que tenham um cabo USB, que vem também na caixa do Kindle, e podem ligá-lo onde quiser, desde que tenham uma ligação USB. Ok? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Por favor, comentem, subscrevam, deem sugestões, façam thumbs up. Ok? É tudo!